Quem somos nós? Apresentação: Vanderly Batista e Vanessa Cavalcante. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao programa Quem Somos Nós. É transmitido pela rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Já estamos aqui com os nossos convidados e convidadas que compartilham aqui sempre as suas histórias, experiências, suas conquistas e seus desafios também. Na apresentação, eu, Vanessa Cavalcante, junto com a senhora Vanderly Batista. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, Vanessa? É um prazer renovado estarmos juntos com os nossos convidados que nos trazem informações tão preciosas, exemplos de vida, de trabalho, né? E, mais uma vez, eu peço a você, Vanessinha, que apresente a nossa convidada dessa semana. Isso mesmo, vamos lá. Vamos trazer ela que é formada em comunicação social, com especialização em relações públicas pela Faculdade Casper Libero, especialista em dependência química e outras compulsões e comunicadora do programa Recuperação pela rede Boa Nova de Rádio e TV Mundo Maior. Suzy Morgado, seja muito bem-vinda, tudo bom? Tudo bem, muito obrigado pelo convite, pela confiança. É um prazer estar aqui com vocês. Nós que ficamos muito contentes também, né, Vanessa, de você participa do programa Recuperação, um assunto tão atual e tão presente e com tantas dúvidas ainda e aprendizados, né? E a gente pergunta para você, começando, como surgiu esse convite para você vir para a FEAL e para participar do programa Recuperação? Bom, na verdade, eu sou uma amiga e também companheira, uma parceira de trabalho do José Carlos Arantes, que é o fundador do programa Recuperação e âncora ainda nos dias de hoje, juntamente com o Alexandre. E é muito importante porque nós juntamos nossas experiências. Eu, há mais de 30 anos, estou na área da dependência química, aprendi muito com isso, tanto na vida pessoal quanto na profissional, e acabei sendo convidada para colaborar em um ou outro programa, e aí estou há 2 anos ajudando nessa missão de esclarecer, né, de informar sobre o assunto, e de acolher também aqueles que nos permitem, nos pedem essa ajuda. Então, a sua história com as casas André Luiz e com a FEAL já começou faz um tempinho, né? Conta para o nosso ouvinte conhecer um pouco Então, mais. faz sim. Na verdade, eu já sou uma parceira discreta, anônima das casas André Luiz há muito tempo, porque confio no trabalho, acredito no movimento, né? Acredito na seriedade da instituição também. E não precisei nem pensar quando o convite veio. Eu sabia que não era um lugar que precisava vender minha alma, né? Para poder estar. Eu poderia lidar com aquilo que eu sei fazer, que é ser mais franca e, na verdade, o mais sincera e respeitosa possível com o tema, com as pessoas, porque eu gosto muito de gente. E aí não cheguei à toa, né? Na verdade, a minha experiência com a dependência química é de longa data. Eu tenho familiares com dependência, tive alguns que já partiram para outro lado, e na verdade, foi uma escola, que no momento eu não entendi muito bem por que eu tinha que passar por todas aquelas provas, por toda aquela situação, mas acabei, de alguma maneira, claro que com empenho, esforço, estudo, acabei meio que sendo autodidata na situação, pela experiência vivida. Então, chegar às casas, ao programa, foi só a continuidade do caminho, não houve uma dicotomia ali em relação a fazer uma coisa, vem fazer outra, ou as casas André Luiz, né? Que eu tanto respeito e cuido, e incentivo sempre as pessoas também a poderem colaborar. Interessante, né, Suzy, que você está falando que há 30 anos atua nessa área, né? Nessa problemática tão importante que tem, a gente está vendo o crescimento. Eu não sei se está havendo um crescimento
ou se hoje a gente tem uma divulgação maior, né, da questão das pessoas que usam drogas, usam substâncias perniciosas, né, não permitidas. Mas o que que você nos diz assim? Você acha que houve um aumento dessa situação na nossa sociedade? A gente vê assim, principalmente São Paulo, mas agora a gente está vendo que está no país e no mundo, né? A questão da droga, do tráfico. Como que você vê essa situação hoje? Eu sempre procuro me lembrar para que eu consiga refletir de uma maneira com os pés no chão, mas sem perder também a amorosidade, o respeito pelo tema, pelas pessoas, de que a gente está diante de uma empresa absolutamente organizada, a gente está diante de uma empresa lucrativa e, sem sombra de dúvida, acho que é a maior fonte de renda do país, se é o que a gente pode chamar, que é o narcotráfico. Então, é ilusório a ideia de gastar dinheiro ou reservar verbas para combater a essa situação. Acreditamos que isso só se fará com educação e saúde, porque é um problema de saúde, e é um problema de saúde mental. Então, sem sombra de dúvida, com o avanço da tecnologia, com o avanço da oportunidade de informação que hoje nós temos, inclusive pela internet, é óbvio que essa situação toda caótica do abuso de álcool e outras drogas vieram à luz, né? Transpareceram mais. Mas também é verdade que com a liberdade, a falta de rigor, não só na punição em relação à droga em si, mas principalmente a consciência do indivíduo, ele também ficou muito mais próximo da droga, que foi a nossa geração, por exemplo, não a da Vanessa, provavelmente, mas a da nossa geração. A gente não tinha acesso a essas coisas, não tinha informação. Eram muito poucas pessoas que tinham acesso a drogas ilegais, exceto as medicamentosas, que infelizmente naquele momento as farmácias realmente vendiam à revelia. Todas as outras eram um público muito abastado, era um público com uma diferença. Hoje não, hoje a gente vê a democracia dessa doença, que atinge homens, mulheres, em todas as classes socioeconômicas, culturais, e cada vez mais cedo. E cada vez mais cedo. Eu trabalhei num centro de referência no Brasil chamado Vila Serena, durante 20 e poucos anos, ali estive, e tive a oportunidade de perceber o quanto isto fez modificar e o quanto nós recebíamos para tratar, desde do operacional, do funcionário operacional, ou de uma família simples que reunia todas as suas possibilidades para tratar aquele indivíduo, até mesmo os altos executivos de grandes empresas. Então, essa falta de consciência de que é uma doença e que atinge qualquer um de nós, independente da inteligência, independente do dinheiro que tenhamos ou da formação, as pessoas não acreditam, mas ela é muito democrática. E por essa razão, ela também se expandiu muito mais do que a gente esperava. As pessoas têm mais acesso e nós também temos acesso à informação. Então, houve sim um aumento significativo no abuso de todas as substâncias. Vamos pensar pelo álcool, por exemplo, né? Álcool é uma droga lícita no nosso país, ela é uma droga de uso, considerada do uso a partir dos 18 anos de idade, ela não é uma droga de abuso. Ela passa a ser uma droga de abuso quando o indivíduo começa a ter problemas com esse comportamento, que foi alterado, obviamente, por uma substância alteradora de humor. Então, nós percebemos que não tem nada que detenha, nós somos a cultura do bebemorar hoje, não comemorar. As pessoas chamam a todo momento, vamos para um bar bebemorar o meu aniversário. A ideia é beber, né? Como se a gente não pudesse se divertir sem. E a grande maioria, por nossa sorte, não bebe. A grande maioria não bebe, embora pareça que muitos o fazem. Mas, infelizmente, é isso, né? É uma abertura muito grande e falta de políticas públicas que nos acorrentam
e ainda estão discutindo se vamos liberar ou não a maconha, né? Que é uma droga, não tem margem segura para o consumo da maconha, é uma droga extremamente perigosa, é uma droga alucinógena, né? Transformada metabolicamente para uma droga depressora. Quer dizer, as pessoas ainda estão querendo, o lobby está querendo liberar, né? Seja para o que for, a gente tem muitas outras ervas que podem fazer, às vezes, da medicação. Né? Toda droga é medicamentosa, não resta dúvida. Está aí a cocaína para mostrar, né? Então, que é um anestésico poderoso hoje, há muito tempo usado, né, graças a essa possibilidade, mas pode ser uma droga de abuso e que causa escravidão, né? Mas sim, há uma expansão assustadora no consumo dessas drogas todas. Você que está na sintonia do Quem Somos Nós, está conhecendo um pouquinho mais sobre esse assunto, né? Um assunto do programa Recuperação, sobre drogas, sobre a dependência química, um pouquinho mais também da nossa querida comunicadora e convidada de hoje, Silze Morgado, falando um pouco da sua história aqui com a FEAL. Isso é possível com a sua ajuda, a sua colaboração no Clube Amigos da Boa Nova. Então, vamos deixar o nosso convite. Se você ainda não é sócio do clube, ligue agora e fale no 0800 12 018 38 com um dos nossos colaboradores. Eles vão te atender, te passar todas as informações para você se tornar um sócio e vir conosco também juntos, né, nessa rede de amigos que compartilham o bem pelas ondas da rádio, da TV, da internet, ao planeta inteiro. Né, nós levamos aí as informações do espiritismo, da nossa doutrina espírita a tantos lares, né, tantas pessoas. Então, tá aí na tela o telefone, 0800 12 018 38. Eles vão tirar suas dúvidas e você vai se tornar um sócio também. Se você preferir, claro, tem o site também, né, feal.colabore.org. Lá tem as informações, os seus benefícios, né, tem muitos, e aí você se torna um sócio do Clube Amigos da Boa Nova também. feal.colabore.org é o nosso site, e o nosso muito obrigada, né? Nossa gratidão a todos os sócios que contribuem com o trabalho da FEAL também. Uma visão também, né, Silze, muito chocante para nós que estamos aqui em São Paulo é a visão da Cracolândia. São os nossos irmãos, isso nos deixa muito aflitos, né, quando a gente vê, né? São seres humanos, são nossos irmãos em Deus, então o que podemos fazer como cidadãos neste caso? O difícil da história, Vanessa, é que a Cracolândia é só a pontinha do iceberg. O fundo dessa história é muito maior e, ao contrário do que muita gente imagina, nosso maior problema não é o crack. O crack está aí se expondo, todo o resto que está atrás dele. O nosso maior problema é álcool. Né? O nosso maior problema, sem sombra de dúvida, é álcool, não só pela legalidade da droga, mas pela facilidade e a promessa de prazer e bem-estar que as drogas oferecem. Né? Se eu preciso desinibir ou descansar ou me encorajar a conversar, uma dose pode alterar o meu comportamento para isso. Então, esse apelo que a droga tem, né, diferentemente do viver normal de qualquer um de nós, é que ela dá prazer. E por isso as pessoas voltam em busca disso. Então, o que cabe a nós, eu sempre digo, é um lema das Irmandades Anônimas, que comece por mim, qualquer atitude em relação ao assunto. É muito difícil convencer uma pessoa de querer tratar-se ou de que a família perceba que é um problema de saúde, que ali tem uma doença instalada. Então, acho que quanto mais nós pudermos informar, quanto mais nós pudermos esclarecer as dúvidas, quanto mais a gente disponibiliza, né, como o meu telefone está sempre à disposição, para que eu possa conversar com as pessoas, para que eu possa esclarecer dúvidas, encaminhá-las, inclusive para recursos gratuitos de apoio, como os grupos anônimos, né, alcoólicos, narcóticos, Alanon, que é o grupo para a família, Naranon, Amor Exigente, tem tantos grupos aí acontecendo que salvam milhares de vidas. Mas, enfim, é isso, as pessoas não têm essa habilidade. Agora, olhar para a Cracolândia faz com que não adianta a gente deixá-los à margem da situação. É necessário uma política pública, não só de tratar essas pessoas, mas de gerir a recuperação delas no posterior. Muitas delas estão lá há muitos anos.
Muitos deles começaram a usar drogas talvez com 15, 20 anos. Hoje pode ter 40, 50 anos, mas a capacidade de gerenciar as emoções, de lidar com isso tudo, sem sombra de dúvida, é de 15, 20. Então, como é que a gente vai ajudar essas pessoas? Precisa de uma gestão, né, que já é um conceito norte-americano, de que é preciso formar gestores de recuperação. O Faces e Vozes é uma organização que se propõe a isso, para que a gente possa ajudar a gerir esse pós-tratamento, né, e transformar isso numa caminhada para recuperar as ações, as atitudes, e inserir esse indivíduo novamente na sociedade. E não posso deixar de dizer que é muito difícil conviver com dependente químico na ativa. Extremamente difícil. É muito difícil saber quem é que está ali, porque qualquer um de nós, mais droga, já não somos nós, já somos outros, né? Já somos muito mais pessoas, né? As que vimos e as que não. Então, isso modifica muito esse padrão. Então, é difícil eu amar alguém que está se autodestruindo, que está prejudicando a família, que está levando muitas vezes todos ao seu redor a uma falência espiritual, uma falência financeira, moral. Então, é muito complicado, mas há saída. Há como fazer, por exemplo, orientar a família, né? Às vezes o indivíduo é resistente, mas vamos tentar minar o campo dessa família e mostrar que ela também está doente. E que se ela modificar esse padrão de comportamento, como a família é sistêmica, alguma coisa vai mudar. Eu não sei se muda para aquilo que eu gostaria e para melhor, mas vai mudar. Vai quebrar o círculo vicioso que é uma dependência. É muito importante, né, a gente conversar sobre esse assunto tão doloroso da gente ver e falar, meu Deus, o que eu poderia fazer, né? Como você está nos explicando. E aí eu estou me lembrando da equipe do programa Recuperação. É um programa que a gente aqui em casa acompanha há muitos anos, antes mesmo de você estar no programa. Foi muito bom quando você chegou também, que é uma voz a mais, né? Principalmente uma voz feminina, trazendo a sua experiência. Então, a gente vê no programa Recuperação um grande conhecimento de vocês que fazem esse trabalho, né? E eu te pergunto, existe alguma parceria entre vocês com toda essa experiência e um sistema público de saúde? De alguma maneira existe, sempre às vezes nos chamam para prestar uma consultoria, para prestar algum esclarecimento, mas obviamente, e a experiência dos anônimos, né, da qual eu, José, Alexandre nos conhecemos e participamos, sem sombra de dúvida é reconhecida pela ciência do mundo todo hoje. Todos sabemos que o quanto pode colaborar. Não é, eu estou tratando assim, eu não preciso do AA, eu vou no AA, eu não preciso do médico, do terapeuta, ou coisa parecida. A gente está diante de uma doença tão severa, de uma doença tão capciosa, que só mesmo juntando forças, todas as possibilidades, as alternativas de apoio e tratamento adequados, com profissionais responsáveis, entendidos no assunto, porque agora meio que virou estrela, e aí todo mundo acha que pode tratar, mas nem todos podem. Nem todos podem. Eu posso até ter muita boa vontade em ajudar as pessoas, mas será que eu tenho condições emocionais de não misturar as situações, de não me tornar codependente daquela relação, né? De ser objetiva, de ser honesta, de ser aclareadora na situação para o outro? E, infelizmente, nem todos são capacitados, não só academicamente falando, né? Porque eu, José, Alexandre, por exemplo, somos pessoas que colocamos nossas histórias e resolvemos transformar nossos karmas em dharmas, resolvemos aprender com a coisa, né? E botar em prática, mas não são todos, obviamente, que têm essa possibilidade. O bom da história é que o mundo acadêmico, tanto os psiquiatras quanto a ciência junto dos outros médicos, principalmente os médicos psiquiatras, os psicólogos e tudo mais, a gente já tem hoje um olhar um pouco mais humano, eu diria, em relação, não só um olhar para a medicação,
as pessoas já entendem que nós somos seres holísticos, né? Que nós precisamos de juntar essas forças todas para dar boa vontade a esse indivíduo de entrar em recuperação. Então, nossa parceria é sempre de que pedem. Nós apoiamos o Faces e Vozes aqui no Brasil, que é uma organização internacional e que muito nos ajuda a aprender e que oferece oportunidades, cursos, está sempre junto com a ciência, com a medicina, com a psicologia, estudando, avaliando os comportamentos e tentando entender esse processo como um todo. Mas o programa Recuperação não tem o apoio de ninguém, a não ser de nós recuperando mesmo. E como é que vocês escolhem os temas, Silze? E como que é o retorno do público também? Com essa facilidade hoje da via online, internet e tudo mais, e agora, se Deus quiser, com a FM, né, isso vai ficar muito melhor. Mas a gente atende as perguntas que chegam, os cumprimentos que chegam e tudo mais, tem vindo de várias partes do mundo, né? Porque quando a gente fala de recuperação, há em todo mundo, como eu disse, a coisa é bem democrática, né? Então, há pessoas, às vezes brasileiros, mas nem sempre, estão em outros países e tudo mais, e entram na sintonia, fazem perguntas, e os temas são decididos. Claro que uma vez ou outra a gente toma um roteiro em que a gente gostaria que fizesse sentido, mas na medida em que vem as dúvidas, os questionamentos do público, nos ajuda muito a preparar a pauta seguinte. E eu gosto dessa flexibilidade, onde a gente pode não ser engessado para ter aquele tema, porque a gente tinha escolhido já. A gente tem essa abertura para que o público nos diga para onde a gente tem que ir, né? Eu estou aqui, é só me dizer para onde eu tenho que ir. E já que Deus, Jesus, me plantou aqui, que Ele me ajude a florescer, não é? É o que a gente sempre pede. Qual o grande desafio assim, que as famílias que têm um dos seus membros com toda essa dificuldade, qual o grande desafio para essas famílias procurarem um tratamento, ou por onde elas podem começar a ajudar o seu ente querido? É bastante complexo quando ser familiar, porque nós ficamos tão afetados quanto. Eu digo nós porque eu sou uma codependente em recuperação. Eu sou familiar de dependentes químicos, né? Eu vivi com essas pessoas, além da profissão depois, mas quando a gente está nesse meio, como é uma história irreal, como é um cenário em que há muito sofrimento, mas você não sabe direito qual é o seu papel, aliás, você assume, né? Você que eu digo é a família, nós assumimos alguns papéis para que essa família não seja desmoronada. Nós acreditamos que a gente vai poder controlar essa situação. E nessas tentativas de controlar, muitas vezes a gente nos responsabiliza pelos erros do outro, a gente partilha das desculpas, a gente assume tarefas, a gente assume obrigações que o outro teria, desconsiderando, inclusive, que seria dele, pelo fator idade, pelo fator responsabilidade, por ser um pai, por ser um irmão, por ser um marido, uma esposa, seja lá o que for. E a gente acaba assumindo esse papel, impedindo que o outro volte para a realidade. Que quando aprontam alguma coisa ruim, o outro às vezes até pensa, bom, agora passei da medida, eu preciso parar com isso, né? Mas ele não consegue interromper. Então, para te ser sincera, primeiro, a dificuldade é que as famílias entendam o quanto elas estão doentes. E não necessariamente só o outro está doente, que ela precisa de ajuda. Se ela chegar a um grupo de apoio como o Alanon, Naranon, Amor Exigente, Jogue Anon, ela pode se descobrir enquanto pessoa, ela pode aliviar essas dores, essas tensões todas, compreendendo melhor o que é a doença do dependente e do familiar, ela com certeza será bem orientada para onde ir buscar, inclusive tratamento quando chegar a hora. Tratamento para o dependente. Nós temos também uma reunião nos centros espíritas, né? No Centro Espírita Nosso Lar em Santana, na Vila Galvão. O pessoal pode buscar também para as famílias, né? Pode.
Pode, tem aí os nossos telefones à disposição para que a gente possa melhor orientar, inclusive encaminhar para algum tipo de tratamento. Deixa para nós um contato, então, para a gente poder passar para o pessoal. Claro, meu telefone é 11 999 848634. Gratidão, Silze, por ter participado do nosso programa. Parabéns pelo trabalho. Sucesso para você no Recuperação todo sábado às 12 horas. Muito bom. Todo sábado às 12 horas, Recuperação. TV Mundo Maior e Rádio Boa Nova. Muito obrigada. Obrigada a toda a nossa equipe aqui na produção, né, na Operação TV e Rádio. Muita gratidão a todos. Até o próximo programa, senhora Vandeli. Até lá. Obrigada, Silze. E vamos em frente. Você acompanhou Quem Somos Nós?